Salve, rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai discutir sobre segurança em sistemas operacional. Qual é o sistema operacional mais seguro do mundo hoje para o usuário comum, para o usuário final, aquela pessoa que não é entusiasta? E quais foram os maiores ataques de invasão de hacker já, já registrado, pessoal, na história aí, que afetaram esses sistemas operacionais populares que a gente conhece, sendo o macOS, o Windows, Linux e alguns mais utilizados aí na base de servidor, sistemas mais específicos. Quais são esses sistemas? É isso que a gente vai descobrir aqui nesse vídeo com detalhes, pessoal. Eu realmente reuni informações incríveis aqui para a gente discutir sobre o tema. E eu acredito que todos vocês, assim como eu, vamos ter uma grande surpresa aqui nesse vídeo. Mas antes, roda a vinheta. Bom, pessoal, discutir sobre segurança é realmente um tema bem complexo e não é recomendado caso você de fato não seja um especialista. Mas, como canal de tecnologia, eu me vejo na obrigação de sim tocar no assunto e trazer algumas informações importantes para vocês, para poder orientar, às vezes, passar algumas dicas e também alertar sobre alguns erros que a maioria das pessoas cometem quando estão utilizando o Windows e quando estão utilizando o Linux. Tudo isso eu vou passar para vocês no decorrer da análise desse vídeo. Beleza? Então, vamos para o nosso slide. Bom, pessoal, esse aqui é o slide que eu preparei para vocês, tá bom? Então, é um slide aí simples, mas eu acredito que vai ajudar a gente a ter aqui, né, uma camada, né, de abstração do conhecimento necessário para a gente, pelo menos, tentar, né, discutir um pouco sobre o tema, né? Mais uma vez, eu não sou especialista em segurança, eu tenho formação técnica na área de informática, mas eu não sou especialista em segurança, tá bom? Mas eu acredito que o conhecimento que a gente vem absorvendo no decorrer dos nossos estudos, do tempo que eu tenho aqui de canal e tudo mais, eu acho que dá sim para a gente falar um pouco sobre o tema. Talvez não com tanta certeza quanto a de um especialista na área, mas a gente pode trazer alguns, né, argumentos que podem se refutar os pseudos especialistas da internet que vem nos comentários falar abobrinha, tá bom? Bom, primeiro, pega aquele cafezinho aí e o vídeo vai ser longo, beleza? Sistema operacional mais seguro do mundo. Uma análise profunda baseada em engenharia de arquitetura, cenários de ataques reais e resiliência absoluta e com a comprometimentos, tá, gente? Se eu ler rápido, eu embolo tudo, né? Já percebeu, né? Mas, vamos lá. Primeiro, a gente tem aqui ó, a grande verdade oculta. A esmagadora maioria dos ataques cibernéticos modernos, corporativos e estatais não começa explorando falhas internas ou vulnerabilidades do dia zero no Windows, Linux ou macOS. Na realidade, eles exploram o elo mais complexo dessa cadeia, as pessoas e as bordas expostas. As pessoas, pessoal, são a técnica que eles utilizam é primeiramente a engenharia social. Pois é. Manipulação psicológica avançada para induzir execuções e acessos perigosos. Sabe quando você recebe aquele e-mail ou aquele site te manda aquela notificação meio duvidosa, se passando por um site que você já conhece, mas você não tem certeza da fonte, sabe? Aquela coisa toda ali. Tudo isso é um estudo, uma engenharia social. E ele pode acontecer de várias maneiras, não só virtual, mas também presencial, sabe? Aquela pessoa que vai te oferecer um serviço, ele é um pouco suspeito, fala que você tem que instalar alguma coisa na tua máquina, talvez conectar um dispositivo pendrive. Cuidado, fique esperto. O famoso phishing, né, que é a campanha direcionada altamente convincente visando colher dados críticos. Cara, eu recebo isso todo santo dia. Um dia eu vou abrir a lixeira do meu Outlook para vocês verem o quanto que eu recebo disso, porque o meu e-mail, os meus e-mails de contato, eles são públicos, entendeu? Então eles acabam recebendo muito, mas muito disso. E depois que eu criei esse CNPJ, cara, o volume de e-mails que eu recebo com phishing, propaganda falsa, empresas se passando por vários outros sites, né, do governo, cara, é incrível assim a quantidade de phishing que eu venho recebendo. Se eu fosse um usuário normal, eu simplesmente teria baixado milhares de documentos aqui em um ano. Documentos falsos, documentos com informações de pagamento falsa, de cobrança falsa. Cara, vocês não têm noção, beleza? Bom, depois vem credenciais vazadas, uso automatizado de senhas reais expostas em vazamentos massivos anteriores. Aliás, no final do vídeo eu vou passar uma dica, né, de como vocês podem verificar se suas senhas vazaram através do seu navegador. Ou
Ou deixo pro outro vídeo, melhor, né? Mas vamos lá. Depois vem VPNs vulneráveis, gateways experimentais desatualizados servindo de entrada direta para a rede. Então, tomem cuidado vocês que utilizam a VPN. O fato de você ter uma VPN não significa que você está 100% seguro. Ela precisa estar bem configurada e com as bordas, né? Ali com as configurações de firewall e de conexão de entrada bem resistente, bem configurada, tá bom? Com a camuflagem muito boa para você não expor um IP, né? Um IP público aí, né? Enfim, ou um IP interno aí, né? Que, enfim, às vezes você tem um IP interno, ele não é público, mas às vezes você tem alguma porta direcionando o acesso para aquele IP. Então você pode cair numa enrascada por causa disso. Tomem cuidado com as portas que vocês liberam aí para acessar determinados IPs na tua rede. Você que trabalha com infraestrutura aí, fique ligado. Bom, o MFA ausente. Falta de verificação em 2 etapas simplifica a invasão via força bruta. Pois é, pessoal. Se você não tem verificação em 2 etapas, aqui você tem uma falha gigantesca, que é o quê? A pessoa simplesmente utilizar um software, um vírus, alguma coisa ali programada. O vírus é um software, tá, gente? Simples assim. Ele vai utilizar um programa, mais conhecido como vírus, para executar um ataque de força bruta. Então ele vai ficar testando uma combinação de caracteres de forma infinita até conseguir achar a combinação perfeita para acessar aquele site ali, aquele login, aquele endereço ali de usuário. Seja em um site, seja no servidor, onde for. Ele vai fazer esses testes aí, ele vai rodar por semanas até conseguir fazer. E uma hora vai conseguir. Esse é o problema. Bom, aqui a gente tem a autonomia de um ataque moderno. Aqui a gente tem uma cadeia, né, uma estrutura básica de como funciona um ataque moderno hoje em dia. A primeira camada é ativar o alvo inicial da engenharia social, que é o usuário, tá bom? Depois que ele faz essa engenharia social, estudou o usuário, sabe mais ou menos o que ele acessa, o que ele faz, o que ele trabalha. São 9 da entendeu? Manhã, em ponto. Obrigado. Bom, mas quando ele sabe mais ou menos isso aqui, como ele já tem ali, ele já sabe quem é o usuário e como ele age na internet, aí vem o ataque de phishing, que é a isca digital enviada por e-mail ou chat, tá bom? Roubo de credenciais, pronto. Aqui, ó, quando ele lança isso aqui, você já passou para ele o e-mail, você já passou informações, documentos, alguma coisa. Senha, alguma coisa. Depois disso, aí pronto, aí vem um roubo de credenciais, né? Aqui o cara já meio que já deu o golpe, já tá se mandando, né? Para executar o ataque. E aqui tem a autenticação legítima do invasor externo. O servidor exposto, pronto, aqui ele expõe a falha, né? Se for um ataque individual, né? Expõe para ele mesmo. Mas se for um ataque combinado, várias pessoas, uma quadrilha, por exemplo, digital, ele vai expor isso aqui para outras pessoas acessarem. Então, aí complicou. Né? Porque daqui, ó, tu tem o phishing, né? Que é o software que tu baixa ali por e-mail através do phishing, um documento falso, enfim, algum arquivo executável. Aí pronto, aí ele roubou o e-mail, roubou a senha, ou roubou o chat. Perdão, ele roubou o e-mail ou roubou a senha aqui através da execução indevida. Depois que ele roubou isso aqui, aí beleza, ele pegou aqui o token de acesso, ou senha capturada, aí ele tem que fazer a autenticação, né, na VPN ou na rede interna ali, e ele vai expor aqui a falha. Então, aí é o que acontece. Normalmente, quando você executa esse tipo de phishing, tipo ransomware, alguma coisa do tipo, ele vai expor alguma conexão de entrada da tua máquina. Entendeu? Geralmente acontece isso. Isso aqui é mais parte de servidor, tá? Na parte de desktop é mais comum você receber um ransomware ou um trojan do que um ataque coordenado dessa forma, porque o provedor ele faz ele já intercepta grande parte desse ataque. O teu próprio provedor já faz isso, entendeu? Mas se for um ataque dentro de uma rede, se ele conseguir dominar a rede, aí já não tem muito o que fazer. Nem o provedor consegue interceptar. Mas normalmente quando o ataque é de fora, o próprio provedor já consegue, né? Já tem um firewall de borda que barra esses ataques aí. Mas se você tiver um IP fixo, por exemplo, se você tem um servidor local, alguma coisa do tipo, aí você já tá, né, você já tá com alto risco aí, garantido, entendeu? Beleza. E aí tem a questão do movimento lateral, exploração interna de outras máquinas, né? E a escala, né? Que é o controle total, escala máxima de privilégios na rede. Então aqui o cara já dominou a rede, cara, e já tá passando ali por um nível de ataque já, tipo, em alta escala ali na rede. Se for uma empresa de infraestrutura grande, cara, aqui ele já fez o regaço já tá só curtindo, entendeu? Bom,
Beleza, então a gente tem aqui a análise tática. Observe que o agente de ameaça contorna completamente as defesas do endpoint do sistema operacional primário nos primeiros estágios. O ataque ganha tração abusando de privilégios de identidade legítimos e fraquezas de infraestrutura externa, e não injetando exploit binários diretamente contra um kernel nativo de estação de trabalho. Então o ataque ele não é direcionado já no núcleo do sistema. Por isso que eu falo, por que que o Windows hoje ele melhorou assim absurdamente? E eu acho que em alguns cenários ele tá mais seguro que o Linux, por causa da proteção do núcleo via virtualização. Então, mesmo que tu pegue um vírus ou ransomware, você ainda vai conseguir, né, proteger vários arquivos. Se você configurar o Windows, preparar ele para isso, para usar o VBS ao seu favor, você consegue camuflar vários acessos importantes a pastas. Você pode criptografar certas pastas do sistema para ele não ser acessado diretamente pela camada do usuário. Né? O Windows ele tem esse grau de configuração, você só tem que fazer. Muita gente não fala, mas tem como. Eu falo para vocês, eu trabalhei numa empresa que se você clicasse no botão de configuração, você recebia um alerta que você não tinha permissão. Um botão, tá bom? Então não vem com essa. O Windows dá para você deixar o Windows muito mais seguro do que qualquer sistema operacional hoje em dia, principalmente quando você se ativa o TPM 2.0 e o VBS. É um conjunto perfeito para camuflar o sistema operacional. Bom, então o ataque ele não é diretamente no kernel, ele passa por tudo isso aqui para chegar até de fato atingir o kernel ou escalas maiores de infecção. E aqui eu não estou falando de vírus, eu estou falando de invasão, eu estou falando de ataque real, ataque coordenado, força bruta, hacker, invasão. O cara foi lá e tentou invadir, entendeu? Então aqui a gente tem os principais alvos críticos de borda exposta, né? Então a gente tem aqui, ó, esses gráficos aqui. O principal alvo hoje desses ataques são os sistemas operacionais, né, que usam aqui o Active Directory. Né? Então, o Windows ele é o maior alvo hoje de ataques de hacker, tá bom? Principalmente servidores Windows. E gateways, VPN. Cara, os caras acham que VPN é... Mano, o VPN é um dos melhores métodos para invasão que existe hoje, é VPN. Entendeu? Porque a VPN, normalmente, ela cria um túnel de rede, né? Ela cria um túnel de rede. VPN, assim, a VPN que eu costumava trabalhar bastante era interna, né? Que era uma rede virtual privada, entendeu? Então a gente trabalhava bastante com esse modelo de VPN. Então ele ele é um modelo mais seguro do que quer dizer, ele é um modelo que chama mais atenção, entendeu? Porque normalmente quem utiliza são empresas, né? Que tem um conjunto de rede interna ali isolado. Então pode ter mais de uma conexão dentro da mesma empresa, pode ter vários hacks de conexão diferentes para usar vários provedores diferentes, a fim de nunca ficar sem internet, por exemplo. Então eles criam uma VPN, né, para poder gerenciar vários recursos da rede ali, máquinas, isolar máquinas específicas, o conjunto de máquinas, enfim. Não vou entrar em detalhes não, porque, cara, para explicar isso aqui eu teria que fazer um gráfico, né, não sei se é diagrama que fala, eu esqueci o nome agora e desenhar para vocês como mais ou menos como seria a estrutura, tá bom? Então vou ficar somente na parte mais superficial e teórica aqui da coisa. Resumo, VPN é dos melhores alvos para esses ataques, porque normalmente ela tem uma ordem, entendeu? De redirecionamento para a VPN funcionar. Um deles, se eu não me engano, é o túnel que ele cria. Quando você cria uma VPN, é criado um túnel de rede. É para essa rede funcionar de forma isolada da rede aberta. Então olha que interessante. Entendeu? E ela também, ela tem um grau de monitoramento alto, mas não é qualquer pessoa que consegue detectar um ataque, entendeu? Você precisa de equipamentos específicos para conseguir fazer. Então não é que você tem 10 computadores numa sala, você cria uma rede virtual privada e pronto, tá tudo certo. Não funciona assim, entendeu? Porque ele tem uma escala de IP que é de forma ordenada. Ele não pode bagunçar a ordem dos IPs que são gerados nessa rede, né? Enfim, tem muito IP estático dentro da rede quando tem VPN, então isso acaba atrapalhando e facilitando demais acesso externo, invasão. Banco de dados, aí 50% dos ataques são focados em banco de dados, né? Web Service 45%, nem tanto, mas ainda são muitos. E, cara, sem sombra de dúvida, e-mail, né? E-mail aí tem 38% aí do foco de ataque, porque
possui um armazenamento de dados pessoais muito grande, né, incluindo senhas, códigos de segurança, tokens de acesso, verificação em 2 etapas. Então, olha que interessante, né? Concentração de esforços de ataque. Então, os adversários buscam pontos centralizados que possuam alto impacto de disseminação lateral. O Active Directory corporativo representa o santo grau dos invasores devido ao controle centralizado de permissões. A exploração massiva de vulnerabilidades em dispositivos de borda, como concentradores de VPN e firewalls, elimina a necessidade de quebrar a segurança individual de cada sistema operacional e desktop do usuário. Aqui, lembra que eu falei para vocês que é mais difícil quebrar o sistema do que outra coisa? Quando eu falo aqui no YouTube que os maiores ataques hackers do planeta aconteceram em servidores empresariais que utilizam exclusivamente Linux e Windows. Por que o Windows ainda é o maior alvo? Porque eu não sei se os servidores Linux utilizam Active Directory hoje, eu não sei, mas eu sei que o Windows com certeza. Então, é por isso que é muito mais comum. Então, esses grandes ataques é por uma tecnologia que o usuário comum não utiliza. Normalmente são grandes empresas e infraestruturas grandes que utilizam o Active Directory, justamente para ter esse controle de permissões avançadas, não em uma máquina, mas em milhares de máquinas ao mesmo tempo. Então, se o cara conseguir quebrar essa segurança, ele vai ter acesso a milhares de máquinas. E até que ele seja detectado pelo Firewall, o sistema de segurança da rede, as pessoas que estão ali administrando, né, fazendo a segurança do local, monitorando, né, é o que a gente chama de NOC. Sabe quando a empresa tem um NOC? O NOC geralmente é o setor de TI da empresa. Ele pode ter vários níveis. Um deles é o nível de segurança. Então, normalmente uma empresa grande, ela vai ter vários NOC. Ela vai ter NOC no nível de suporte 1, de suporte 2. Vai ter um NOC que é focado na parte de segurança, na parte de administração. E aí, normalmente, é uma sala com várias máquinas e tem umas pessoas ali que ficam o tempo todo olhando o dashboard, que é onde faz o monitoramento. E o que acontece, pessoal? Vamos lá, a gente tinha um dashboard baseado no Zabbix, onde eu trabalhei. E toda vez que caía um link de internet, né, ou ele sofreu um ataque de DDoS e derrubava a rede, essas coisas, a gente conseguia ver, né, o ping, como estava o ping, como estava o status da rede, se ela estava com sinal bom, se estava fraco, se ela estava sobrecarregada, a gente conseguia ver quando ela caía, quando ela voltava. Então a gente conseguia saber. Quando era rompimento de fibra, a gente também era mais fácil detectar. Então a gente tinha esse monitoramento. Então o dashboard ele faz isso. Então aí tem que ter um cara ali, fica ali de olho. Normalmente tem, entendeu? Quando a empresa é séria, tem. A gente está começando aí para uma parte mais crítica, né? Então a gente tem aqui, ó, linha do tempo, ataques históricos destrutivos. Então aqui a gente tem uma linha do tempo que foram ataques, né, de invasão, de fato, que aconteceram aí pelo mundo, que foram registrados. Então a gente tem o primeiro, né, que foi lá em 2010. Não é o primeiro, antes disso teve vários, mas a gente vamos falar aqui a partir de 2010. A gente tem aqui a primeira arma cibernética geopolítica puramente digital focada em sistemas industriais, SCADA, que é o Stuxnet, beleza? Em 2017 teve outro, que foi o WannaCry, o ransomware. Esse cara fez sucesso. Esse cara que todo mundo ouviu falar desse aqui, né, que é o ransomware global automatizado utilizando o exploit external Blue vazado da NSA. Então, quem quiser saber detalhes, já vai pesquisando aí, tá? Abra uma nova guia aí, não tem problema, deixa o vídeo em segundo plano e vai dar uma olhadinha aí, beleza? Para vocês entenderem mais para frente que a gente vai explicar. Teve aí 2017 também o NotPetya, NotPetya, né? O NotPetya. O malware disfarçado de ransomware com foco destrutivo de infraestrutura civil global. Olha só, olha o nível dos ataques. Olha o nível. Tá que os caras brincam. Não é brincadeira. Os caras não estão aí. Cara, os caras não querem saber de Windowsinho doméstico, não. O Windows doméstico, eles querem só roubar senhas de banco. É só isso. Entendeu? E senhas de. Mesmo que eles consigam isso, eles não vão conseguir autenticar lá na frente. Se o cara tem um aplicativo de telefone do banco dele bem configurado, cara, podem pegar a senha dele quantas vezes quiser. Não vai conseguir acessar. Entendeu? Porque tu consegue fazer bloqueio temporário, bloqueio manual. Você pode programar um bloqueio para um período do dia. Então é muito fácil se proteger com a questão de banco aí, tá? Não precisa nem, né, cara, nem se preocupar, entendeu? Agora sim, tem muita gente leiga, né? Que bota senha fácil, que não ativa o token do banco, que usa o aplicativo sem ativar configuração
por biometria, né? Ou facial, enfim, tem gente que é cabaça, né, gente? Fazer o quê? Bom, 2020, o SolarWinds, ou SolarWinds, operação sofisticada da Supply Chain, né, Supply Chain, infectando atualizações legítimas de software. Bom, esse aqui eu não tenho muitas informações não, acho que mais para frente a gente vai falar dele também. 2021, Colonial Pipeline, a interrupção de fornecimento crítico via credencial exposta de VPN legada. Olha o nível dos ataques, tá? Beleza, aqui ó, estudo de caso, Stuxnet 2010. Bom, o Stuxnet mudou o paradigma da guerra cibernética ao demonstrar que o código digital pode destruir fisicamente centrífugas de enriquecimento de urânio reais. Cara, isso aqui é absurdo. Alvo primário, instalação nuclear do Natanz, Irã. Vetor inicial, mídias removíveis, pendrives, exploits utilizados. 4 vulnerabilidades 0-day. Impacto físico, os caras conseguiram prejudicar, cara, 1.000 centrífugas da operação, cara. Foram destruídas por causa desse ataque. Narrativa do ataque. Projetado especificamente para atingir sistema de controle industrial, escada de Siemens, propagou-se de forma silenciosa por mídias físicas externas para cruzar o isolamento de rede. Airgate, da usina nuclear iraquiana, alterando a velocidade das centrífugas até a sua destruição. Cara, embaçado, hein? Qual que foi a reação do sistema em cima disso? Bom, o verme passou totalmente despercebido por antivírus comerciais por meses, utilizando certificados digitais legítimos roubados. Os sistemas de controle das máquinas industriais falharam em reagir porque o malware enviava sinais falsos de que tudo operava normalmente para os painéis camuflando o dano. Olha como é interessante, cara, como as coisas estão pendendo para algo muito mais exigente hoje em dia, né? Depois, o famoso WannaCry. O WannaCry aqui, cara, a gente ouviu falar dele. Inclusive, eu tenho um amigo que pegou um ransomware, cara. E exigiram 9 mil e poucos reais dele, né? Dólar, na verdade, né? Pra entregar os dados que foi corrompido ali. Era um ransomware focado em corrupção de dados, né? Enfim. Bom, é sequestro de dados, né? Ele corrompe os dados, mas o usuário, né, o criador do vírus, ele pode descriptografar, entendeu? Mas a gente sabe que eles não fazem isso. Eles vão ficar sempre pedindo mais dinheiro e nunca vão, de fato, descriptografar os dados para você, entendeu? Simples assim. Bom, o ataque global de ransomware que paralisou hospitais, operadores de telecomunicações e ferrovias em mais de 150 países simultaneamente em poucas horas. O Warn automatizado perfeito, que foi o mecanismo utilizado. Exploit de base, External Blue Protocolo SMBV1. Sistemas afetados, Windows legados não atualizados. Lembrando, não atualizados. Você que acha que não deve atualizar o Windows, siga o William Azarado. Não atualize o Windows. Beleza? Prejuízo estimado, bilhões de dólares globais. Narrativa do ataque. Em maio de 2017, o ransomware WannaCry espalhou-se globalmente, infectando mais de 230 mil computadores de forma automatizada via rede. Criptografou o banco de dados críticos instantaneamente, paralisando o serviço de saúde da NHS britânico e sistemas logísticos. Qual que foi a reação do sistema? Bom, antivírus tradicionais baseados em assinatura digital falharam em tempo de execução da, é, por se tratar da variante Zero Day desconhecida. Sistemas com análise heurísticas, né, comportamental, conseguiram bloquear o processo ao notar a criptografia em massa de arquivos. Mas a contenção total exigiu patches emergenciais do sistema operacional. Então, a gente vê que, olha, aqui a gente já está aqui em 2017, o nível de segurança, né, e com certeza esse ataque aqui foi em dispositivos com Windows, né, até que está descrito ali, né, obviamente. Mas assim, o nível já estava no nível maior, né, e então o Windows estava ficando mais esperto. Então você vê que foi aumentando a resistência ao decorrer dos anos, tá? Bom, estudo de caso, né, o NotPetya, né, não sei se é assim a pronúncia, tá, gente? Considerado por especialistas o ataque cibernético mais economicamente devastador da história, paralisando permanentemente cadeias globais de suprimentos logísticos. Vetor de origem, software contable, né, ou contábil, né, ucraniano. Objetivo real, sabotagem destrutiva de dados.
Propagação interna, né? Utilizou aí o Eternal Blue, mais o Mimikatz Tokens, né? Tokens de acesso. Custo de limpeza, cara, mais de 10 bilhões de dólares para limpar o estrago, entendeu? Narrativa do ataque. O malware infiltrou-se disfarçado de atualização legítima de um software fiscal. Uma vez dentro da infraestrutura corporativa, utilizou ferramentas automatizadas de extração de credenciais de memória para se mover lateralmente e destruir o setor de boot MBR dos discos rígidos. Reação do sistema. Os endpoints corporativos aceitaram o executável por via de uma fonte de atualização assinada confiável e as defesas internas foram superadas, pois o vírus abusava de privilégios de tokens administrativos legítimos já existentes nas máquinas, contornando barreiras locais de segurança. Olha o nível de engenharia social que utilizaram para elaborar esse ataque aqui, cara. Absurdo, absurdo. Bom, SolarWinds 2020. O ápice do ataque à cadeia de suprimentos, né? Supply chain. Agentes estatais envenenaram o binário de compilação da plataforma de gerenciamento Orion. Metodologia: injeção do backdoor no código-fonte. Aliás, backdoor é perigoso, principalmente em software de código aberto aí, tá, gente? Se um usuário mal intencionado infectar um backdoor no kernel do Linux ou no kernel de algum sistema baseado em Linux, por exemplo, você não vai saber nunca se você não tiver uma equipe focada em fazer uma auditoria avançada ali daqueles códigos. Alvos afetados: Pentágono, Tesouro, Fortune 500. Não sei o que é Fortune 500, tá, gente? Meses em execução furtiva total. Cara, meses, velho. Atribuição de nível estatal APT. Foi a complexidade do problema aí. Narrativa do ataque. Atores maliciosos invadiram o ambiente de desenvolvimento do SolarWinds e inseriram uma backdoor sutil e adormecida diretamente nas atualizações oficiais entregues a milhares de clientes governamentais e corporativos de grande porte. Reação do sistema. A atividade maliciosa permaneceu completamente indetectável por meses pelos firewalls e sistemas de monitoramento interno de servidores locais. Como o tráfego gerado imitava perfeitamente os protocolos de telemetria nativos dos softwares legítimos, nenhuma regra de segurança foi disparada de início. Tudo engenharia, tudo baseado em engenharia social e estudo de rede. Tudo. E principalmente no comportamento das pessoas, né? Bom, estudo de caso Colonial Pipeline 2021. A paralisia do maior oleoduto de combustível dos Estados Unidos não decorreu de falhas criptografadas profundas de kernel do SO das estações. Né? Ou seja, o sistema operacional não foi assim, a falha, não foi o causador da falha. Né? Bom, uma única conta de VPN legada. Uma única conta, velho. Bom, falha primária foi a ausência completa de MFA, fator duplo de verificação em 2 etapas. Causa da senha, vazamento prévio da Dark Web Rose. Consequência, pânico de abastecimento na costa leste. Trágico também, viu? Bom, narrativa do ataque. O grupo DarkSide obteve credenciais válidas de um perfil administrativo de VPN legado e inativo da empresa, autenticados com sucesso no perímetro externo. Implementaram o ransomware diretamente na infraestrutura de faturamento corporativo da rede de dados. Reação do sistema. O sistema de autenticação de borda não bloquearam o acesso porque o invasor possuía credenciais idênticas às legítimas. Como não havia segundo fator de validação geográfico ou MFA ativado, a rede experimental aceitou a conexão remota com tráfego operacional comum do usuário autorizado. O sistema operacional em si nunca foi o problema ou fator determinante para o sucesso do ataque. Tá vendo só? Tudo baseado em engenharia social. Bom, depois de analisar os ataques reais históricos, chega o momento crítico de descer ao nível dos bits, ou dos bits, na verdade, né? E da engenharia de software para descobrir quais sistemas oferecem a melhor arquitetura nativa de defesa do mundo. Linux, em quinto lugar. Arquitetura geral. Pontos fortes: modelo granular de permissões nativas, POSIX, Unix, root versus usuários. Sistema de controle de acesso mandatório robustos, SE Linux e EPARMO, né, que falam. Repositório de software centralizados, assinados e auditados por padrão. Pontos fracos:
Superfície massiva de chamada de sistema syscall exposta no kernel monolítico. Fragmentação extrema de distribuições dificulta a aplicação uniforme de hardening. Não sei se é assim que fala não, tá, gente? Aplicações com privilégios root total comprometem a integridade total da máquina. Resumo técnico. O Linux fornece ferramentas excepcionais de hardening, namespaces, cgroups ouccomp, permitindo a criação de ambientes altamente críticos, contudo, altamente restritos. Contudo, seu design de kernel monolítico tradicional implica que qualquer exploit bem-sucedido dentro do espaço do kernel concede controle total e restrito sobre todo o hardware e dados em RAID 0 ou ring 0. Próximo. Cenário de combate tático aqui do Linux. Como ele reagiria a um ataque desse nível? Bom, Linux kernel monolítico versus exploit local de kernel ring 0. Performance do sistema, derrota. O Linux seria derrotado em um ataque como esse aqui. Por quê? O vetor malicioso de execução local consegue explorar uma falha de estouro de buffer em uma syscall exposta de drive de vídeo. Como toda a estrutura central do Linux reside em um único bloco de memória compartilhada, o exploit eleva privilégios para root total imediatamente. Verídico temático. O Linux tradicional é uma fortaleza com paredes maciças, mas se o invasor conseguir perfurar a barreira inicial externa e adentrar o espaço compartilhado do kernel, ele ganha controle absoluto sobre a integridade de memória física do hardware. Preciso falar mais nada, né? Beleza. Bom, o Windows 11 Modern Ardenic. O Windows 11 aqui em quarto lugar. Pontos fortes: segurança baseada em virtualização, VBS isolando os processos cruciais, isolamento de credenciais na memória via credencial guard, requisito mandatório de hardware físico criptografado via TPM 2.0 e Secure Boot. Pontos fracos: retrocompatibilidade massiva com APIs legadas de mais de 30 anos de idade, baseada no Win32 ou X32. Maior ecossistema de engenharia reversa de malwares focado em seus binários. Complexidade de código proprietário dificulta a auditoria externa independente. Evolução histórica da segurança. Bom, o Windows transitou de um sistema completamente vulnerável por padrão nos anos 90 para uma arquitetura das mais avançadas de mitigação de exploits modernos de hardware. Com o ecossistema VBS, o Windows 11 executa o hypervisor próprio para proteger segredos de autenticação, mesmo contra um kernel comprometido. Por quê? Porque ele virtualiza camadas de kernel. Então, mesmo que algumas camadas do kernel estejam infectadas, o Windows ainda vai conseguir se proteger contra um ataque de força bruta nesse cenário aqui, tá bom? Cada sistema, eu programei esse slide aqui para explorar a falha padrão de cada sistema, tá bom? Então, não é que ele vai ter essa resistência em todos os cenários, mas no cenário onde a falha dele normalmente é maior, foi justamente onde eu coloquei para simular aqui um ataque, tá bom? Então, eu explorei a maior falha do Linux, explorei a maior falha do Windows hoje, que é essa daqui que eu estou mostrando para vocês. Clicando aqui em próximo, a gente tem o cenário de combate tático. Bom, o Windows 11 mais EBS, EDR e versus o ransomware criptográfico, que é o que normalmente as pessoas fazem, né? Lembra que eu falei de um amigo que perdeu mais de 30 mil de trabalho que ele tinha feito? Ele é produtor musical até hoje, na verdade, e ele tinha acabado de produzir um show, né? Ele tinha acabado de gravar um show. E ele perdeu 30 mil reais nisso, por causa de um ransomware. Criptografou todos os vídeos e todos os clipes, vídeos que ele gravou do show ali. Ele ia trabalhar com a edição dos arquivos, né, no momento da infecção. Olha que incrível. Por causa de um e-mail que nem foi ele que clicou, tá? Na época. Performance do sistema. Vitória parcial por reação. O script malicioso tenta rodar em segundo plano e modificar as chaves mestres e arquivos do usuário. O módulo EDR identifica a anomalia, taxa de modificação de I/O em lote e corta o processo de criptografia, enquanto o subsistema VBS blinda os hashes locais de memória contra roubo. Olha que interessante, né? É uma reação dupla ali, né? Então ele utiliza duas ferramentas distintas para poder criar uma barreira de acesso ali contra o ataque. Veredito temático. O Windows 11 com hardware moderno reage bem e cria um amputamento tático da ameaça local, isolando e mitigando o estrago em tempo real antes do comprometimento em escala de rede externa ocorrer.
Mas isso aqui, pessoal, ele tá, como eu falei para vocês, é um ataque de força bruta, não é um ataque de vírus. Por quê? Porque o ransomware que meu amigo teve ali a infecção, ele foi executado por ele. Foi um arquivo que ele baixou e ele executou dando permissões de administrador. Nesse caso, o Windows entendeu que era um software legítimo e ele seguiu a ordem do usuário. Ele executou porque o usuário deu total autorização. E também foi numa época que o Windows ainda estava em lançamento ali, o Windows 11, né? E essa infecção aconteceu no Windows 10, nem foi no Windows 11. Vamos lá, próximo. OpenBSD em terceiro lugar, segurança por padrão. O ponto mais forte do sistema é segurança. Pontos fortes, auditoria contínua e obsessiva de código-fonte, linha por linha, há décadas. Pioneirismo em mitigação proativa, né? WX, ASLR, proprietário agressivo. Desativação estrita de todos os serviços não essenciais na instalação básica. Pontos fracos: falta de suporte para aceleração de hardware moderna e drives gráficos de ponta. Ausência de ecossistema de sandbox dinâmico voltado para aplicações desktops complexas cotidianas. Base restrita de usuários, limitando o uso geral diário fora do nicho de servidores. Bom, aqui o Windows também tem uma característica legal, cara, que é o Windows Sandbox. Se você habilitar o Sandbox no Windows para poder testar aplicativos duvidosos, você nunca vai infectar seu sistema. Porque o Windows cria uma camada virtualizada em cima do próprio sistema operacional. E essa camada, ela não é uma máquina virtual comum, tá bom? Ela é literalmente o Windows, literalmente como se ele criasse clones da sombra, tipo isso, entendeu? É basicamente isso. Só que com os serviços essenciais, tá? Então você não vai clonar o teu sistema igual tu faz na máquina virtual que tu instala e instala tudo que tu utilizaria na máquina física. Ele cria um Windows Sandbox com os serviços essenciais do sistema, com as bibliotecas essenciais para funcionar a virtualização, totalmente separada do sistema hospedeiro. Cara, isso é incrível, entendeu? E por que o OpenBSD é respeitado por especialistas? O OpenBSD foca na corretude absoluta de código. O lema do projeto orgulha-se de ter sofrido apenas 2 vulnerabilidades remotas em sua instalação padrão em mais de 25 anos de história. É o benchmark mundial da engenharia de software defensiva limpa. Cara, será que é absurdo? Cenário de combate tático. OpenBSD, corretude crítica e ataque de exploração remota de serviço. Performance do sistema: vitória por indisponibilidade. O agente externo tenta enviar um payload malicioso projetado para estourar o buffer de pilha de memória remota e injetar comandos. O OpenBSD barra o ataque na raiz, a engenharia proativa da ASLR embaralha os endereços a cada processo e a biblioteca de execução interna impede falhas de estouro nativas. Veredito temático: o OpenBSD vence pelo minimalismo e perfeição de código. Elimina a superfície de ataque ao desativar tudo o que é supérfluo, mantendo a engrenagem restante imune a erros tradicionais de compilação. Brabo, né? Brabo. OpenBSD aqui ganhou meu respeito. Eu não conhecia OpenBSD dessa forma, não. Eu tô conhecendo depois que eu resolvi fazer esse vídeo. É absurdo, é absurdo. Enfim, eu vou dar uma pesquisada mais profunda aí para trazer outros vídeos para vocês. Mas isso aqui tá me fascinando cada vez mais. O Tails, ou Tails, o sistema amnésia. Existe esse, cara. Incrível, né? Pontos fortes: amnésia total. É executado exclusivamente a partir da memória RAM. Nenhum dado toca o disco rígido. Roteamento compulsório e criptografado de todo o tráfego de rede através da rede Tor. Eliminação complexa de rastro forense, físicos e metadados no encerramento da máquina. Será que o bicho é brabo? Pontos fracos: incapaz de mitigar exploits locais em tempo de execução em navegadores se o kernel for atacado na seção atual. Aí, ó. Chapa, meu amigo. Vá de Vasco. Usabilidade complexa e inconveniente para rotinas persistentes e armazenamento de longo prazo. É um negócio para você usar de forma temporária, beleza? E que não desligue tanto assim. Ilustração do anonimato extremo. Bom, o Tails foi projetado especificamente para quebrar a capacidade de vigilância e engenharia forense persistente. Ao desligar ou remover o pendrive, a alimentação da RAM é cortada, destruindo instantaneamente todas as chaves criptografadas
e dados gerados, impossibilitando qualquer análise pericial posterior. Brabo, hein? Cenário de combate tático. Tails, arquitetura Live RAM versus análise forense spyware persistente. Performance do sistema, vitória por amnésia. Sistema operacional de louco, né? Ele tá em primeiro lugar, tá, gente? Performance do sistema, vitória por amnésia. Agentes parcial ou vírus espiões tentam extrair logs de atividades anteriores. Cookies de sessão ou arquivos modificados do usuário no disco rígido. O Tails neutraliza a tentativa, tudo roda em uma memória volátil. O ato físico de desplugar o pendrive liquida as trilhas de dados imediatamente. Veredito temático. O Tails é invencível na linha do tempo pós-uso. Ele não evita necessariamente uma infecção se o usuário rodar o exploit ativo no navegador durante a sessão corrente, mas garante rastreabilidade histórica do zero após o reboot. Rastro forense zero. Próximo. Tem o CubesOS. Eu acho que o CubesOS ainda é superior. Isolamento absoluto. Segurança através de compartimentalização real. O CubesOS parte do princípio realista de que aplicativos como navegadores e leitores de PDF serão eventualmente comprometidos. Em vez de tentar impedir o exploit, ele neutraliza o impacto limitando a domínios estritamente isolados baseados em hardware através do Hypervisor Chain, né, ou XAMPP Bare Metal. O malware executado em um anexo de e-mail malicioso rouba apenas dados daquela VM temporária, descartável e específica, não conseguindo acessar seus arquivos pessoais, senhas ou tokens bancários localizados em outras VMs irmãs. Tudo nesse sistema operacional é baseado em virtualização, em máquinas virtuais separadas. Então, para cada aplicação ou serviço é uma máquina virtual diferente. Então, mesmo que tu tenha um cliente de e-mail numa VM e ele foi infectado, as outras ficam intactas. Então, você pode criar uma VM de execução temporária e os dados dessa VM serem armazenados em outras VMs. Olha o absurdo que é isso aqui. É uma estrutura de isolamento absoluto. Tudo roda através de uma máquina virtual. O Windows, eu acredito que um dos motivos pelo qual a Microsoft deve estar criando esse VBS do Windows, né, que é a camada de virtualização do kernel, eu acredito que ela esteja tentando alcançar um nível semelhante de isolamento, porque quando o Windows isola o núcleo, ele isola vários processos. Então, se esses processos forem infectados, eles terão um funcionamento, né, de resistência semelhante ao que a gente vê aqui, porque daí vai ter uma barreira. Então, a gente tem um kernel principal aqui, né, o núcleo principal, e um núcleo virtualizado aqui com processos menos importantes assim, né? Então, se o vírus chegar aqui, cara, e o exploit, a invasão chegar aqui, então esse kernel aqui ele tá limpo. Então, o Windows pode simplesmente barrar essa comunicação, entendeu? Eu não sei explicar como funcionaria na prática, mas eu sinceramente, cara, eu não uso antivírus há muito tempo. Tá? Vai fazer uns 4 anos aí que eu não uso. Apesar de ter usado o Avast aí, né, com a conta do Armando emprestada aí por alguns dias para testar, eu não senti, cara, diferença nenhuma na segurança. Entendeu? Nenhuma. Não senti, tá bom? Mas enfim, Hypervisor de Hardware Isolation, né? Próximo, agora a gente tem a simulação de ataque. Cenário de combate tático. CubesOS isolamento 100, né? O XN, né? O Shen, Zen, enfim. Ataque avançado persistente APT via PDF. Bom, performance do sistema. Vitória por compartimentalização. O usuário executa uma fatura PDF infectada e o exploit quebra o sandbox do leitor de PDF e assume o controle do terminal de comando local. Mas o CubesOS brilha aqui. O invasor acorda preso dentro de uma máquina virtual descartável isolada por hardware, sem enxergar a VM bancária ou arquivos do host. Massa, né? Acho que aqui o TPM 2.0 funciona bem com esse modelo aqui, porque é ele que permite essa virtualização, né? Esse isolamento de núcleo, né? Ou máquina virtual, enfim. Veredito temático. O CubesOS vence pelo realismo de engenharia de defesa em profundidade. Ele aceita que seu software vai falhar e transforma o ataque mais destrutivo e complexo em apenas uma aba de VM descartável para ser deletada pelo usuário com um clique. Brabo demais, hein?
Matriz de comparativo de engenharia de defesa. Então a gente tem aqui os sistemas operacionais. CubesOS aqui, ó. Quanto maior for a barra, maior a resistência naquele cenário. Então a gente tem o CubesOS dominando todos os cenários. O Tails foi muito bem aqui, também, ó, na resistência pós-comprometimento. Depois a gente tem o OpenBSD e a gente tem o Windows aqui em quarto lugar, tá bom? Por último, tem o Linux. Então, o Windows ele é um pouco superior ao Linux genérico, tá? Ao isolamento, ARDEND nativo, compartimentalização também é um pouco superior, resistência pós-comprometimento também é superior, segurança por padrão também é superior, perdendo apenas para os monstros aqui da segurança, né? Que é o CubesOS, o Tails e o OpenBSD. E o OpenBSD aqui, em segurança por padrão, ele ainda supera todos os outros. Então, cara, quando a gente fala de sistema para usuário comum, não tem o que discutir. O Linux não é feito para o usuário comum. O Linux é feito para entusiasta. É o cara que sabe configurar o Firewall. É o cara que sabe configurar o antivírus. Entendeu? O Linux é feito para o cara que sabe trabalhar com sistema. É o que a gente chama de administrador de sistema. Hoje ele está acessível para o usuário comum por causa da popularidade que ele vem ganhando. Mas essas distros que a gente conhece, elas não têm preparação alguma de segurança para o usuário comum. Não tem. Ser resistente a vírus não torna o sistema operacional mais seguro do mundo. Ser resistente a vírus fala muito sobre a arquitetura do sistema do que sobre qualquer outra coisa. Simples assim. Isso não o torna mais seguro. Ponto final. É um mito. É um mito que é divulgado até hoje. Simples assim, cara. Se a gente for comparar, esse slide aqui é comparado. Por que que eu usei ataques brutos contra o sistema? Para analisar o tempo de reação e percepção que o sistema tem de forma automática contra a falha, sem que o usuário tenha que vir a fazer uma intervenção manual. Então a questão é essa. É essa a questão. Próximo. O veredito da cibersegurança ranking final. CubesOS tem Hypervisor por compartimentalização. O Tails, né, por amnésia. Sistema operacional temporário. Estilo MiniOS, mas o MiniOS ainda pode ser instalado. OpenBSD, Ultra Auditade, correção, né? Enfim, auditoria total de correção aí, por linha. O Windows 11, VBS Current, Legacy, Debite aqui, eu não sei pronunciar isso aqui. Linux genérico, o Monolithic POSIX Solid Framework. Não foi proposital não, gente. Eu pedi para criar, né, eu fiz as pesquisas, né? Pedi pro ChatGPT, pro Gemini, pro DeepSeek, para gerar esse slide aqui baseado em ataques históricos reais, tá? Então não é uma simples teoria, não. Eu mostrei para vocês aqui os ataques que aconteceram e que foram registrados historicamente. É só vocês pesquisarem. Bom, o sistema operacional mais seguro do mundo não é aquele que assume e que nunca será invadido ou que possui muralhas impenetráveis. É aquele que assume o comprometimento imediato e continua protegendo a sua integridade mesmo após o ataque começar. Fim da transmissão. Defesa em profundidade. Eu vou usar esse documento para a gente fazer uma live mais detalhada sobre isso, mas vai ter que ser num dia bem calmo e com mais tempo, né? Porque vou convidar algumas pessoas que entendam mais do assunto para a gente discutir sobre esses cenários aqui. Mas eu já sei que vai vir um monte de especialista aqui embaixo comentar que tudo que eu falei aqui está errado, que tudo que eu falei aqui não condiz com a realidade. Vão arrumar um monte de argumentos técnicos para dizer que não, o Linux é mais seguro que o Windows, não, o Linux é mais seguro que o macOS. Aliás, eu esqueci de colocar o macOS aqui, né? Foi mal, gente. Enfim, cara, eu já tô vendo já os comentários como que vai ser, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo.
Deixa o seu like, se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa também o sininho de notificações. Vou ficando por aqui, um forte abraço, valeu e até o próximo vídeo.